Base inicial, não é? Quando identificamos o edifício ou quando começamos com um edifício, que é perceber um pouco a história dele e o seu enquadramento camarário, não é? Ou onde se insere, para perceber quais são as nossas, ou seja, as nossas diretrizes de que possamos abordar. É óbvio que há se calhar muitas maneiras de reabilitar um edifício. Normalmente quando partimos para uma reabilitação há um fim pretendido, não é? E esse fim normalmente tem que se adequar ao nosso tempo, não é? Ou seja, tem que ser modernizado, tem que ser reabilitado no fundo, segundo aquilo que são também as novas tecnologias, a tecnologia corrente, não é? Para Mesmo as questões de eficiência energética que são tão pertinentes agora. Penso que sim, mas falaste bem da questão da pré-existência, dos antecedentes que existem, não é? Acho que o primeiro passo, quando nós temos um projeto em mãos, é sempre analisar o que é que existe sobre esse imóvel. E consultas de PDM, consultas de património, consultas de toda o BI, digamos assim, do edifício. E muitas das vezes em edifícios de cariz patrimonial, não é? Históricos, ou algo com cariz até mesmo de interesse municipal, muitas vezes, há condicionantes, e são esses condicionantes que nós temos que perceber. Muitas das vezes tu até podes alterar, sei lá, caixarias, materiais, mas tens que manter a traça daquela zona ou o enquadramento bem envolvente. E aí sim faz todo sentido que nós analisamos, mas que eu possamos trazer para uma abordagem mais contemporânea, né? Mas há aquela questão que também estávamos a falar há pouco do património do azulejo, que às vezes em algumas abordagens nós temos obrigatoriamente que o manter. No entanto, temos requisitos energéticos que temos que cumprir, não é? E às vezes temos que tem que haver um certo equilíbrio entre aquilo que queremos fazer, ou seja, os parâmetros que temos que obedecer. No entanto, temos que arranjar uma forma de por exemplo, conseguir esses parâmetros sem alterar esse revestimento de fachada. E isso, por vezes, é uma negociação difícil, mesmo com a equipa projetista, não é? De perceber como é que vamos conseguir aquela eficiência energética sem mexer em todo o revestimento que temos para a agora, tudo isto mudou em termos de legislativo, right? Simplex, e isso também trouxe benefícios e complicações. Simplex ainda é complexo, mas muitas vezes tu intervis em património em edifício classificado, obriga-te ao ter pareceres. Em muitas situações poderes ter uma coisa com o controle prévio mais simplificado, e no caso de imóveis tem risco patrimonial, tem sempre a parecer. No entanto, há coisas que te facilitam, que é, se tu fores substituir materiais idênticos para a melhoria da eficiência energética, já podes ter um enquadramento mais facilitado. Mesmo a questão do azulejo, que é uma coisa tão característica portuguesa, não é? Sim, sim. É da nossa identidade. E eles são muito... Tipo, tu podes mudar a fachada, cores, não sei o quê, mas azulejo é uma coisa que eles não tinham. Mas, por exemplo, tu podes dotar a fachada de um sistema de X, não é? O capote, e sobrepor o azulejo, e estás a melhorar, e estás a manter a história e as características intrínsecas do próprio edifício. Eu acho que, sou da opinião que qualquer coisa que tu intervenhas, tu deves manter ou tentar trazer ao de cima as características históricas do edifício. Eu concordo, eu acho. Por muito que tu melhores, por muito que tu inoves, por muito que tu dotes o edifício de elementos novos, mas deves sempre manter ou fazer transmitir a história que o edifício tem. Seja porque é um edifício só classificado ou porque efetivamente seja um monumento. Bem, acho que ao longo dos anos e ao longo da história,
São esses testemunhos que fazem perceber a evolução do homem e da cidade em si também, não é? Sim, eu acho que há exemplos interessantes um pouco deste diálogo da conservação. Isto depende sempre, ou seja, cada caso é um caso, não é? E vai depender sempre do valor patrimonial, histórico, cultural até, que esse edifício, que essa construção tem. E ao longo da história houve várias correntes, um pouco de abordagem, se devia preservar na sua integridade o edifício, se pode demonstrar onde está a ser feita essa modernização do edifício, e isso terá sempre que ser visto, ou seja, caso a caso. Mas há alguns exemplos interessantes, não é? Por exemplo, quando o Colosseum em Roma, não é? Vê-se claramente esta adaptação a esta nova função, com a garantia estrutural completamente à vista, como sendo uma intervenção recente, não é? E eu gosto desse tipo de abordagem porque, no fundo, é mais um traço à história daquela construção, não é? Ou seja, nós temos que adaptar àquilo que é o novo uso. Isso implica que possa ser flexível, não é? Ou toda a intervenção deve permitir isso, porque se nós estamos a estimar um tempo médio de vida da construção, ela hoje pode ser habitação, daqui para um tempo pode ser serviço, ou seja, ela nunca deve encerrar a função que está a ser feita no momento. E eu acho que esta reabilitação, ou que por vezes temos, deve sempre ter isso em consideração, de poder modernizar o edifício, mas não fechar a função que agora está a ser atribuída nessa solução. Tens exemplos de conventos que se converteram em hotéis, ou em museus, ou em... Não é? Sim, ou até igrejas que agora são campos de pádel, não é? Ou seja, há muitas soluções. Deixa-me lembrar, essa dicotomia entre o que é o novo e o velho e o que é, nem é bem o novo e o velho, é o que é a história e o antigo e o que é o totalmente novo. Deixa-me lembrar de um edifício em Bragança, sabes que eu tenho que ir lá e vou lá algumas vezes. O Centro de Arte Contemporânea do Soutor, da área de Celantes, aquilo tem frentes para duas ruas. Uma está em frente à Sé Nova, de Bragança, a Sé Nova não, desculpa, a Sé Velho, e do outro lado está numa rua nova. O que é que ele fez? A frente voltada para a Sé, tens a fachada com a traça original, com a imagem do edificado daquela zona, não é? Muito antigo. Tens ao outro lado uma coisa assim, que tu vês janelas, vês um rasgo por baixo. Ou seja, há uma clara imagem do que era e uma clara imagem daquilo que é. E mesmo no interior, tu notas perfeitamente a passagem da ala antiga para a ala nova. E tipo, o edifício é todo eficiente energeticamente, acusticamente, é tudo estudado, mas os materiais são adequados. Procurou-se preservar essa memória até no contexto, ou seja, nesta frente para a Sé Velha. Sim. E modernizou-se, ou seja, há uma clara distinção entre os dois, embora todo o edifício seja ele uma solução. E eu acho que isso, lá está, demonstra aquela questão da história não ser só a do passado, é a que hoje também vivemos, e por isso há aqui a valorizar também. E eu acho que essa, pronto, não será a solução para todos, não é? Mas é uma solução que eu acho também muito interessante. Depois, falando agora de Souto Moura, ainda tens outra situação que às vezes tu não esperas e que tens que lidar com ela. Foi a situação da estação de metro do Campos 24 de Agosto, não é? Estava o projeto feito, estava tudo tratado, e agora com as obras do metro muitas coisas dessas vão sair, não é? E de repente aparece ali uma mãe d'água. Pois. E eles tiveram que a musealizar. Não? E como é que tu inseres? Aí foi um bocadinho um processo inverso. Nós começamos a falar aqui de situações em intervenção em património, e tu assumes que ela é património já o conheces. Outra coisa é quando te aparece tipo a fábula do bolo rei, não é? Eu acho que é muito importante nessa fase inicial nós munirmos de toda a informação sobre o edifício. Há coisas que depois aparecem no decorrer da obra, porque nem tudo é possível verificar, embora se faça esse tipo de verificação para perceber se existe alguma coisa com importância histórica, cultural na zona onde se vai
onde se vai, ou até já há cartas que têm esse zonamento onde possivelmente pode haver esses E há trabalhos arqueológicos, é chamar os Exatamente. patas a pedido da análise. Eu acho que quando partimos para uma reabilitação, nós temos claramente que identificar essas mais-valias históricas e culturais e aquilo que queremos preservar do edifício, dessa memória, porque para tentar que, definindo aquilo que são esses requisitos que queremos preservar ou que somos impostos a preservar, essa seja a nossa tela em branco, digamos, ou seja, a nossa base de intervenção, para podermos, no fundo, depois a partir daí, avançar com aquilo que também será a proposta de adequação ao novo uso, não é? No fundo, eu acho que, essa depuração inicial de perceber aquilo que é importante em cada projeto de reabilitação é essencial para que depois nós tenhamos claro aquilo que queremos demonstrar do passado e aquilo que vai ser a nossa intervenção. Eu acho que, agora fazendo um apanhado das coisas que eu acho que são importantes de analisar e de intervir os edifícios históricos, eu acho que passa tudo por uma questão da primeira análise, a primeira abordagem, da análise de quais são os condicionantes, mas eu acho que depois também uma sensibilidade em termos de materiais, em termos de formato, em termos de manter a identidade daquele edifício. Eu acho que não faz sentido se tu tiveres uma construção de uma data específica ou de um século específico e de repente sabes que aquilo é característico com as asas de madeira, com o pavimento de soalho, não é? E de repente pôs ali microcimento e coisas esquisitas. Portanto, há que também manter essa identidade. Tem que ser compatível, no fundo, com aquilo que queremos. Às vezes podemos achar que para determinada função ou para determinado objetivo até podemos querer impor um pouco essa ruptura, não é? Isso vai depender depois de cada solução. Sim. Mas há um enquadramento que nós ou nos aproximamos ou tem que haver ali uma compatibilização com os dados que nós queremos preservar, não é? E pode fazer sentido essa manutenção do pavimento em pedra que existia antes da remoção daquilo que era o pavimento que tinha quando pegámos nessa obra, por exemplo. E depois também nunca nos podemos esquecer que há certas técnicas de construção que já não se usam, não é? E por muito que até quiséssemos preservar aquele tipo de intervenção, já não conseguimos, não é? Tens o caso por isso. da Sagrada Família, não é? Começou em pedra, agora está a acabar então porque meio há coisas que já não se fazem, simplesmente, por isso temos que... Vem o Gaudi novamente. Mas também é interessante depois perceber essa diferença, não é? Ou seja, a história de um edifício que também está a demorar décadas e que se vai percebendo um pouco esta diferença entre a construção inicial e aquela que está a ser feita hoje em dia, não é? Senhor. E de certa forma até não me espanta e não me choca que percebas claramente o limite ali é o existente e o limite ali é a tua proposta e a tua reabilitação dentro da chama de edifício. Eu acho que nós não tínhamos, por exemplo, antigamente havia mais mão de obra para fazer determinados detalhes que agora não temos artesãos para fazer, por exemplo. Eu acho que com o desenvolver da tecnologia e agora também com o surgimento da impressão 3D, isso vai permitir que detalhes que antes desse tempo todo que tínhamos para fazer aquele detalhe na coluna ou na ornamentação, eu acho que podes voltar a ter ainda com mais detalhe e com mais complexidade formal e no futuro, porque depois se conseguires fazer, ou seja, se tiveres isso modelado, no fundo consegues imprimir aquele tipo de solução e isso pode ser interessante para ir buscar algumas coisas que já não se faziam porque não tínhamos técnica ou tecnologia para isso, mas que se calhar no futuro vamos passar a ter novamente e isso poderá ser uma forma de também ir buscar algumas coisas do passado nessas intervenções. Yep.